Mais uma vez, bom dia para vocês. Mais uma vez, quero gravar um vídeo importante sobre o livro Eventos Finais, capítulo 18. Amados, quando eu falo que nós devemos estudar os livros proféticos, nós temos que também estudar o livro da serva do Senhor, Ellen G. White. O livro Eventos Finais, capítulo 18, ali ela fala dos relatos que vai acontecer junto do capítulo 22, 11 de Apocalipse e Apocalipse 7, 2. Ela traça uma explicação de o que vai acontecer em Apocalipse 22, 11 e Apocalipse 7, 2. E nós temos que compreender o que ela está nos dizendo, né? Sobre isso aqui, ó. Veja só o que ela diz. A porta da graça se fecha, as 7 pragas e o destino de cada pessoa. Estamos falando sobre a obra de Cristo no santuário celestial. O que eu quero dizer aqui? Aqui é quando Cristo termina a sua obra de intercessão, aí vai se cumprir Apocalipse 22, 11 e Apocalipse 7 e 2. Aquela voz, lembra que eu falei sobre isso? Que quando Cristo ele morreu na cruz, ele falou aquelas palavras. Então, aqui ela resume, explica o que muitos não compreendem no livro de Apocalipse 22, 11 e Apocalipse 2, 7. Então, o título para o nosso vídeo de hoje, o tema de hoje é a porta da graça se fecha, as 7 pragas, né? As 7 últimas pragas, né? E o destino de cada pessoa, né? O selo de Deus e o fim da misericórdia. O vídeo não vai ser longo, mas quero que vocês prestem bem atenção, compartilhe, deixe o seu like, comente. Gente, por favor, comentem bastante, deixe seu like, eu preciso muito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comente. Se você não quer se inscrever, mas comente e deixe seu like, ok? É muito importante para saber que o YouTube, né? O YouTube, ele entender que você gostou do conteúdo. E compartilhe, tá certo? Vamos lá. Irmãos, hoje eu trago uma mensagem solene, uma mensagem que deve nos despertar. O livro Eventos Finais, no capítulo 18, nos fala sobre algo que vai acontecer logo após o fim da intercessão de Cristo. Algo terrível para os ímpios, Então, essa mensagem que eu venho trazer para vocês, meus irmãos, uma mensagem solene, uma mensagem que deve nos despertar a mim e a você. Uma
uma mensagem que nos desperte, nos balance, nos chacoalhe. É esse tema que eu venho trazer para nós. Após o fim da graça, após o fim da intercessão de Cristo, algo terrível vai acontecer com os ímpios. Veja só, queridos. A porta se fecha, Apocalipse 22. Ou seja, entenda uma coisa. Quando Cristo terminar a sua obra de intercessão pela humanidade, então vai se cumprir-se o que está escrito em Apocalipse 22:11. Leia Apocalipse 22:11. É aí quando vai se cumprir essa profecia que a irmã White fala. Quando ele terminar a obra de intercessão, ele é o nosso intercessor, advogado. Ele intercede por nós. Então, diz aqui, meus amados, a porta se fecha. Apocalipse 22:11. Quando Cristo terminar a sua obra no santuário celestial, quando ele deixar de ser o nosso sumo sacerdote e advogado, então, meus queridos, se ouvirá esta voz, a solene voz de Apocalipse 22:11. É aí que vai se cumprir Apocalipse 22:11. Quando Cristo deixar de interceder pela humanidade, quando a sua obra terminar, então vai se cumprir Apocalipse 22:11. Vocês compreendem, irmãos? Vocês compreendem o que isso significa? É uma pergunta. Quando isso terminar, vocês sabem o que isso significa, meus queridos amados? Vocês têm noção do que isso quer dizer, o que a irmã White está querendo dizer, baseado no livro Apocalipse 22:11? Ela diz assim: isso significa, meus queridos, que a porta da graça se fechou. Não há mais intercessão. Não há mais tempo de arrependimento. Então ela diz aqui: o caso de cada pessoa já foi decidido. Ou você está com Deus, ou está sem Deus para sempre. Essa é a realidade da obra de Cristo no santuário celestial. Essa é a verdade. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus e vai estar para sempre sem Deus. Então, a escolha é hoje. A obra de Cristo está sendo realizada. Então, meus queridos, veja só. É importante. Então, o que diz aqui? Ela diz
o Espírito de Deus se retira, começa as pragas. Nesse momento, quando o Espírito Santo de Deus ele se retira, as pragas começam a cair. As pragas começam a cair, queridos, para, chega mais perto aqui, né, para não forçar muito a voz, para os adoradores da besta. No momento que as pragas começam a cair, são para os adoradores da besta, os que aceitaram o domingo como um dia dedicado a Roma, que Roma colocou, que Roma estabeleceu como um falso dia de adoração. Então, quando as últimas pragas começam a cair, são para os ímpios, os adoradores da besta, os que adoram o domingo, são para eles, mas para nós não receberemos, porque nós estaremos selados, protegidos, meus queridos. Nesse momento solene, o Espírito de Deus que reprimia o mal é retirado da terra. Então ela diz aqui que nesse momento solene, quando o Espírito Santo de Deus ele reprimia o mal. Você sabe o que é reprimir, né? Conter. Ele é retirado da terra. E o mundo é entregue às consequências das suas próprias escolhas. E então ela diz, e então são derramadas as 7 últimas pragas para os ímpios, adoradores da besta, que guardam o domingo, o primeiro dia da semana. Mas tem pessoas, queridos, que não acreditam nessa verdade. Tem pessoas que criticam. Bem, a Bíblia, o livro Eventos Finais, capítulo 18, parte 1 e parte 2. Essa daqui é a parte 2. Se você ler a parte 1 com a parte 2, você vai compreender, meus queridos, certo? Você vai compreender as verdades. Então, queridos, é como eu sempre falo, estude as profecias. Examine. Que nós possamos despertar para os enganos e que nós possamos estar a cada dia mais convicto da palavra e que você não possa ser enganado, tá certo? Queridos, não deixe de comentar, não deixe de dar o seu like, é muito importante, tá certo? Queridos, até os próximos vídeos. Eu vou trazer aí alguns vídeos importantes, certo? De refutando alguns pastores a respeito do Santo Sábado. Vídeos importantes. Eu vou postar esses vídeos no meu canal com o nome. Depois eu vou gravar um vídeo rebatendo esse pastor sobre o sábado, tá certo? Porque esses pastores estão jogando a verdade de Deus por terra. Porque ele usa a Bíblia para pisar na verdade de Deus. Porque esses pastores só querem somente a graça de Deus. Agora, para obedecer a Deus, eles não querem, irmãos. Eles querem somente a graça.
Nós somos salvos pela graça. Nós não precisamos guardar o sábado. Eles só querem somente a graça, mas não querem obedecer. Então, eu vou trazer aqui para vocês sobre esse pastor que tem enganado milhares de pessoas com essa falsa ensinamento, com essa falsa mentira de Satanás. Porque tem pastor que é usado pelo inimigo para deturpar a verdade de Deus. E isso é o quarto mandamento. Quando eu vejo um pastor falando essas mentiras levantadas pelo diabo, aí eu rebato e coloco na linha da verdade ou na mira da verdade. Então, queridos, não se esqueça, estudem as profecias, tá certo? Estudem as profecias. Forte abraço, até mais.